Olá, olá pessoal! Hoje o vídeo é sobre as energias da criação, número 13. Hoje é o estudo dos fatores positivos. Vou preparar o quadro, porque eu acho que eu vou precisar, né? Vai ser um pouco mais longo, muita matéria aqui para a gente estudar. Bem, vamos lá. Os fatores positivos são divididos em positivos, negativos e neutros. O primeiro plano da vida é puramente energético. E o total, que é o sétimo plano da vida, é o materializado. Então, vamos lá recordar um pouco, né? O Criador está aqui. Criador, né? Tá dando para ver? Muito clarinho, né? Criador. Ele coloca suas partículas com suas formas geométricas na ponta, feminino, masculino. E essas formas geométricas que são chamadas, essas partículas são chamadas fatores pela espiritualidade, elas emitem ondas. Quando elas se juntam uma com a outra, né, começam a emitir ondas. E essas ondas vão atuar todas juntas, vão fazer a criação. Então, no primeiro plano, quando elas começam a se juntar todas para começar a iniciar uma criação, pode ser outro planeta, ou dentro do planeta uma criação de uma outra coisa, é totalmente energético. É só energia. Energia que a gente não pode pegar. Nós não podemos pegar a energia da lâmpada, né? Nós vemos a energia, mas a gente vai poder pegar essa energia? Se você for lá colocar nos coisas, você morre, né? Lá naqueles ferrinhos lá que tem lá dentro da lâmpada. Mas você não vê a energia, mas ela está. A energia que passa nos cabos que está dentro da parede, que traz lá de fora, daqueles fios lá de fora, essa energia que está aqui, a gente não pode tocar. É assim. Vê como que, muito semelhante, o que está em cima está embaixo. Como aquele, era o Platão, né, que dizia isso. Então é isso. O conjunto que principia a formar uma criação, é tudo, vai formando tudo em energia primeiro, tá? No primeiro plano. Então vamos lá. O primeiro plano é energético e o sétimo totalmente materializado. E está lá na Bíblia. Ao sétimo dia Deus descansou. Quer dizer, pronto. Parou na matéria. Descansou.
O primeiro plano ou estado da criação mostra-se com um estado energético criador gerador. E o sétimo estado mostra-se como materializada e estável, quer dizer, estável. Ficou, parou. A coisa material, ela é estável, mas ela só tem a se deteriorar, não é? Nosso corpo vai, com a idade, vai ficando fraco, vai se deteriorando. Pois quando o espírito sai do corpo, isso aqui vira, bichinho vem comer e vira pó depois. Vamos à classificação, então, dos fatores divinos, que são positivos, negativos e neutros. Fatores positivos são classificados dessa maneira porque foram englobados em um conjunto de fatores que participam da criação divina, gerando e dando-lhe existência até que, de estado em estado, ou vamos dizer de outra maneira, de evolução em evolução, então, até que de estado em estado, da energia chega-se à matéria, né? Da evolução chega-se à matéria. E depois, quando a gente chega na matéria, depois desse trabalho imenso que o Criador tem, Deus tem, que é o Criador, a gente sai, né, da matéria, fica energia novamente, e a maioria tem que retornar à matéria, que é para evoluir. Na matéria é mais fácil evoluir, é mais rápido do que espiritualmente, só em espírito. Então são muitas pessoas, né, fazem muita confusão com isso, mas é assim, ó. Deus primeiro faz, aí a primeira encarnação você tem que ser matéria. Na segunda, você não vai evoluir logo na primeira, você tem que ter um novo corpo, que aquele já era, né? Já foi lá para as baratas. Então, tem que ter um novo corpo para o espírito já um pouquinho mais consciente habitar. E assim por diante, até chega o momento em que você passa dessa terceira dimensão, depois de ter tantas reencarnações, você passa para a quarta dimensão. Passa para a quarta, ou fica lá trabalhando, ou estuda, evolui e vai para a quinta. Mas muitos que estão na terceira já vão diretos para a quinta dimensão. Muitos que estão aqui na terceira vão para a escuridão, para um dos umbrais, ou um dos infernos. Certo? Vamos lá então para os fatores negativos. Tem essa denominação porque eles participam da manutenção do aperfeiçoamento e da expansão da criação. Ou seja, todo fator, como já foi explicado, ele tem o negativo, positivo, tem os dois lados, né? Então, se um fator, deixa eu ver aqui, está irradiando a fé naquela partícula, que ainda é inconsciente, a outra parte negativa vê que ali foi irradiado uma quantidade exagerada. Ele vai lá e neutraliza aquilo, ou retira o excesso. E isso acontece também, nós já feitos humanos, humanos. Se uma pessoa é exageradamente fanática na sua religião, fanatismo tem em todas as religiões, não é só seitas, é católico fanático, evangélico fanático, espírita fanático, espiritualista fanático,
messiânico fanático, budista fanático, Krishna fanático, né? Então, aquele fator, está vendo aquilo naquela pessoa, ele vai irradiar ou vai retirar. Só que, em alguns casos, a coisa é tão exageradamente que, às vezes, mesmo eles irradiando esse fator, o fator, né, ainda atuando na criação da pessoa feita, não é suficiente, né? Que a gente vê aí absurdos acontecer no fanatismo. Vamos agora aos fatores neutros. Tem uma classificação neutra porque participam da estabilidade e da perenidade da criação. Porque às vezes ele tem que ficar ali quietinho para que o outro fator possa atuar nessa criação, seja ela qual for, né? Então ele tem que ficar ali. Ele é neutro, mas fica ali. É como se ele ficasse ali esperando, né? É neutro, ele está ali, está ali. Vai, não vai, fica ali quietinho, ok? Alguns fatores positivos, gerador, multiplicador, curador, magnético, eles dão 29 fatores positivos. Eu não vou ler as denominações, porque agora vem as explicações. Então, para que o vídeo não fique assim, muito grande, e que as pessoas ficam, está dizendo aqueles nomes todos, mas não está custando para chegar à explicação, então eu não vou falar, eu vou passar adiante, né, os fatores positivos com as devidas explicações. Então vamos direto. São 29. Dos milhares e milhares de fatores, eles estão dando 29 positivos. Fator gerador, que gera, né? Função. Gerar tudo o que se fizer necessário. Também gera outros fatores que estejam fazendo falta. Esse fator gerador, ele classifica-se em fator gerador da fé, fator gerador do amor, fator gerador do conhecimento, da razão, gerador de caráter, do aprendizado, e ele também é gerador de novos fatores, ou geracionista, né? Então agora vamos ver o fator gerador da fé. Tem o poder de, ao atuar no íntimo de um ser, desencadeará a partir de seu interior o sentimento da fé. Isso é irradiado no mental, lá quando estão fazendo o ser, no mental. O fator gerador do amor tem o poder de atuar no íntimo de um ser, desencadeador a partir de seu íntimo, que é o sentimento do amor. Conhecimento desencadeia a abertura de faculdades cognitivas, que é um conjunto de funções mentais, envolve pensamento, o aprendizado, a memória, a percepção. Fator gerador da razão desencadeia o equilíbrio integral entre o íntimo e o exterior do ser. Fator do caráter desenvolve de dentro para fora todo um estado de consciência firme, rigoroso e inquebrantável. Fator gerador do aprendizado atua no íntimo, abrindo-lhe faculdades retedoras do conhecimento, os mais variáveis possíveis.
Fator geracionista, se necessário, esse fator, ele projeta de si próprio réplicas de outros fatores e a partir do meio e do local onde foram projetados, dão início à automultiplicação. Faz com que os desequilíbrios surgidos nos meios e nos seres por causa de insuficiência de alguns fatores sejam reparadores rapidamente, devolvendo o equilíbrio energético a tudo e todos. Por trazer em si a qualidade geradora de Deus, é capaz de gerar, quando necessário, outros fatores. São fatores geracionistas: o ígneo, eólico, telúrico, aquático, mineral, vegetal, cristalino. São os elementos formadores da natureza terrestre. Ao se ligarem, formam o segundo plano da vida. Bom, retornar. Então, vamos fazer de conta que um deles é geracionista. Vou botar isso aqui. Esse fator é geracionista. Está faltando aqui, no que eles estão fazendo, um fator... Vou botar aqui... um fator aquático. Então, dele mesmo, ele começa a gerar o fator para equilibrar isso aqui. Esse fator gerador é como a presença de Deus. Deus gera todos os fatores diferentes, né? Mas ele é um fator especial, porque ele vai gerar o que está faltando. Então, depois do primeiro plano, vem esse segundo plano, que são os elementos, os elementares, fatores elementares. São os fatores geradores, que é o ígneo, que é fogo, eólico, o ar, vento, telúrico, energia da terra, aquático, da água, mineral, os minérios, vegetal, já sabe, né? Vegetal, árvores, plantas, é a mesma essência deles, né? Cristalino vem, os cristais, são os elementos formadores da natureza terrestre, né? Ao se ligarem, formam o segundo plano da vida, que é o plano essencial da criação. Nesse segundo plano, após os fatores se unirem, irão formar o quê? O terceiro plano, de todos eles em conjunto, os vários fatores, partículas, né? Vários fatores, formam o terceiro plano, que é denominado elemental, os elementos. Mas existem outros fatores, além desses 7, que eles mencionam aqui, do ígneo, o aquático, o telúrico, etc. São milhares e milhares e milhares de fatores. Então, nós temos 7 categorias de tronos aqui. O sentido da fé, o sentido do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração da lei. Vou fazer um parênteses aqui, da lei. Bom, tem gente que fala, muitas religiões, Deus castiga, para que as pessoas aprendam melhor também, entendam melhor, falam, e alguns, por não conhecer, falam essa asneira. Bom, Deus castiga. Deus introduz dentro do nosso espírito, da nossa mente, né? Quando estamos sendo formados, as leis e a justiça. Então, o que acontece? O criminoso, né?
matou não sei quantas pessoas, psicopata, sei lá. Opa, peraí. É que eu bati aqui na tomada. Psicopata, normal, sei lá o que ele é, faz esses crimes, não tem amor dentro de si, morre até por um colega, porque ele não fez lá o que o colega mandou, o outro ficou com raiva, matou ele, pá. Aí ele vai direto lá, né, para esse lugar que ele tem que ir. Mas alguns até, quando vê o que ele fez, quando tem noção do que ele fez, até se arrepende, mas é raro, né? Então ele vai. Então, a lei está dentro deles, desses egoístas, criminosos, psicopatas, fofoqueiros, que não se importam, tô nem aí. Também vai pagar por isso, né? Então a lei está dentro de nós. Então somos nós mesmos que colocamos a lei de Deus para funcionar. Ele está lá na dele, botando partículas todo momento, ele não para, ele joga, faz a criação todo momento, de segundo em segundo está lá, pulsando, projetando as partículas no espaço, nos diversos universos, e as energias para conter, né, para conter a Terra, no ar, o Vênus, o Marte. Então ele coloca essas leis dentro da gente. E a gente vai conforme o que a gente faz. Se a gente tem uma vida, pensamentos, ações normais ao nível de terceira dimensão. Porque nós para a quinta não estamos prontos. Então aí automaticamente até você vai parar lá numa colônia, ou os amparadores vêm te pegar, você não sabe ainda volitar, então os outros que fizeram MERDA, vão lá para o TQI. O que escortejou vai lá para o portal, entra no portal da escuridão, entra lá no cubículo lá, que tem um monte de armas, todas cortantes, né? E ele vai sentir a dor a todo momento do que ele fez, que ele esquartejou a pessoa viva, as dores lacinantes que aquela pessoa sentiu até que aquele sangue todo saísse, né? Hemorragia e pronto. Até quem mata um animal e o faz sofrer. Ontem vi na televisão que os árabes que têm uma preocupação em matar um animal para comer, que ele não sofra. Veja só. Tem hábitos arcaicos, primitivos, mas tem uma coisa boa aí. Matar um animal sem que ele sofra. E o que a gente vê na internet, abatedores, e como fazem. Então, essas pessoas que fazem isso ao animal, ou o cachorro está lá dormindo, ele vai e começa a dar pontapés. Tá? E, gente, vocês estão pensando, porque é um animal, não vou ter karma, não. Tem sim. Vocês vão para lá. E quando retornar, alguém vai te dar uma surra, vai te espancar até a morte, como você fez no cachorrinho. Ou então, um cachorro ou um outro tipo de animal vai avançar em você. É assim que acontece. O karma. É o karma. O católico às vezes fala, eu estou seguindo a minha cruz.
Deixa eu ver aqui quem é aqui. Às vezes alguma coisa importante. Ah, não, são coisinhas que mandam aqui para eu assistir. Bom, então é isso. Ó, bota na cabeça. As leis de Deus estão dentro de nós, da nossa mente, da nossa consciência. Por isso que muitos, quando chegam do outro lado, ficam deprimidos, choram e só ficam pensando. E isso faz com que eles virem um espírito ovoide. Não pode. Você tem que se auto-perdoar para não virar ovoide. Porque senão você vai ser objeto dos magos negros. Então tem que... Errou, se arrependeu, não vai fazer mais. Então tudo bem, vamos bola para frente, né? Vamos em frente, ok? Bom, vamos continuar aqui. Então, essas são as 7 categorias de tronos, né? Que eu disse, o ígneo, o eólico, o telúrico, o aquático, mineral, vegetal, cristalino. São os tronos de Deus que está lá na Bíblia. Esses são os tronos de Deus. São os mentais, que tem aquela estrelinha, cada um tem uma estrela diferente, e que aquela estrela é luminosa e que pulsa. É por ali, pelo mental deles, que eles irradiam, tá? As suas partículas. Então, as 7 categorias de trono, que tem o sentido da fé, sentido do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução, da geração. Cada um desses tronos é um mental divino e alimentam os seres e as coisas com seus fatores originais. As coisas criadas já existem dentro do interior de Deus. Então vamos lá. Deus está aqui. E ele está pulsando, botando para o espaço as suas partículas. Mas quando ele coloca essas partículas, a coisa já foi feita lá dentro dele. Então, em cada partícula, no interior de cada partícula que não se vê, está o que eles têm que fazer, porque ele já fez tudo. Porque, as coisas criadas, eles estão criando aqui uma coisa, já existe dentro do Criador, do interior do Criador, de Deus. O que está do lado de fora de Deus, o que está aqui do lado de fora de Deus, eu, você, as plantas, a montanha, o morro, o pão de açúcar, a água, o vento. O que está do lado de fora de Deus já esteve dentro de Deus, mas num outro estado. Qual é o estado dessas coisas todas que está aqui dentro dele? Habitando aqui o Deus, que joga as partículas para poder criar todo os universos, os diversos universos. Não, o universo não é só esse não aqui, hein? Vários universos, várias galáxias. Qual é o estado? Se ele coloca as suas partículas em luz, deve ser em luz lá dentro, né? Deus está em tudo. Nós somos formados por várias partículas. Costuma-se dizer, a partícula de Deus está em você, porque ninguém vai entender que nós somos formados por várias partículas. Vocês que estão vendo o meu vídeo, estão seguindo, né, o estudo, já entendem isso. E não tem que implicar com uma pessoa que disser, não, a partícula, só a partícula de Deus está dentro de nós. Tudo bem, deixa, ele não sabe, ele não estudou, não dá nem ainda para entender, tem que respeitar. Nós temos que respeitar a ignorância dos outros, senhores. Nós não temos que mostrar que somos sábios. Mas eu já sei que não é assim, eu já sei porque eu estudei isso assim, você não sabe nada. Não pode, cada um tem o seu tempo. E
Dependendo das religiões, às vezes uma denominação diferente de outra quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, quando uma pessoa diz, estou seguindo a minha cruz, aprendeu isso lá na religião. Cruz é karma. É só isso. O outro prefere dizer, é ação e reação. É karma. Tem que prestar atenção que uma coisa é sinônimo da outra, né? Então a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar a religião do outro, porque, bom, eu não quero seguir aquela religião ali, eu sigo a minha. Ou eu não quero ter religião nenhuma, mas eu quero ter conhecimento, mas não quero pertencer a nada. Então você vai estudar e vai praticar boas ações, o amor ao próximo, e não precisa nem ter nenhuma religião. Porque toda pessoa que corre para uma religião é porque ela está com problema. Ela tem algum problema na vida dela, então ela vai para a religião para ver se resolve o problema dela. A realidade é essa. E outros são atraídos porque ele tem missão de ser um pastor, missão de ser um dirigente de centro, ou um padre, e às vezes nessa missão não faz a missão direito, só faz MERDA, né? Também tem isso, né? Mas como as pessoas que estão em missão também são devedoras, né? Os 95% são devedores, médios. Então, ó, temos que estudar, temos que trabalhar muito, né? Para queimar o karma. Somos devedores, temos karma, temos que melhorar. E muitos vamos dizer, são semidevedores. Tem alguma coisa para melhorar. Por exemplo, foram muito vaidosos, e então eles têm que vir mais humildes. Tem que vir com um médio, por exemplo, para receber o preto velho, para ser humilde e receber as entidades. Também tem isso, né? Bom, senhores, para não ficar muito longo, vamos. Olha, o fator multiplicador, vou mostrar para vocês como é a onda, como ele é o fator multiplicador, como ele é na realidade, né? Muito bonito. Ele é bonito, faz até lembrar aí uns vasos, tem até muito parecido. Aí. Eu queria botar... agora sim. Olha que bonito. Agora vocês vão prestar atenção que eu vou ler, tá? Sobre esse fator multiplicador. Bonito, né? Uma obra de arte, né? Muito bem. Essa que eu mostrei é a sua forma original. Ela é original, mas ela sofre modificações quando vai ter que multiplicar certas criações. Então vamos lá. Mas, para multiplicar o trigo, ele assume outra estrutura, que é parecida com a espiga de grãos de trigo. O trigo, para quem não... O trigo, vocês imaginem a espiga de milho fininha, mas muito fininha. Ele é muito fininho. Fininho. E depois tem assim aquela coisinha verde. Ela tem umas penugens assim. E aqui está a multiplicação do trigo. Lá dentro dessa vagenzinha, vamos dizer, está o trigo, se multiplica. Ao multiplicar os peixes, assume uma forma parecida da espinha dos peixes. E como é que é a espinha dos peixes? Aí já é na vertical, né?
mais ou menos isso? Tá ali, ó. A espinha do peixe. Peixe assim, ele vai... É vertical não, na horizontal. Ah, o trigo é na vertical. Ele se multiplica na vertical, desculpa. E o peixe, ele se multiplica na horizontal. Cada coisa que multiplicará fará estruturas diferentes. Por exemplo, a espinha do peixe é mais fina, mas quando o peixe é maior, isso aqui é mais grosso. Estrutura mais grossa. No ser humano, pode-se ver a multiplicação nas nossas costelas. A costela do Adão. Aqui a coluna. Olha como é tão semelhante às costelas, assim, certo? Não tem nada a ver, a coluna é outro fator, né, que trabalha aqui, mas na multiplicação. Agora, ele trabalha aqui na multiplicação, mas não é só na costela. Esse fator vai se multiplicar aqui também, aqui, também, de uma outra forma. A coluna é um negocinho assim ligado ao outro, né? Então, vai multiplicar, né, até embaixo. Ele não multiplicou o nosso olho, a nossa orelha, certo? Houve multiplicação, tem que fazer outra orelha. E o cabelo? Atua no cabelo. Quantos fios de cabelo? Atua no cabelo também, certo? Esse fator multiplicador está em tudo e em todos, em várias formas diferentes. Então nós temos um símbolo tirado dessa onda, né? Lembra aquele estudo da magia dos símbolos, que é sempre tirado um pedaço de onda? O signo é um pedaço de onda. O tridente é um símbolo sagrado, é a parte do multiplicador. Não é um símbolo infernal, como dizem por aí. As pombagiras e Exus são portadores de tridentes. Então, o que é um tridente? Eu antigamente pensava que era coisa ruim também. Tridente. Viu? Vou mostrar aqui para vocês. Tridente. Esse multiplicador que eu mostrei eu não tirei xerox, me enganei, é do amor, que é lindo, né? Agora eu vou mostrar, primeiro eu vou mostrar então o fator multiplicador original. Aquele foi do amor, eu esqueci. O multiplicador original é esse aqui, ó. É parecido, né? Parece um vaso em cima do outro vaso. Esse é o original, o multiplicador. E ali, quando ele multiplicou o amor, ele ficou o multiplicador do amor, que é esse aqui, lindo, lindo, tá? E agora eu vou mostrar o tridente.
o tridente, o tal famoso tridente. Tá dando para ver? É aquilo que eu desenhei ali, né? O tridente, você vai nessas casas que vendem produtos espirituais, de Umbanda, e você vê aquela imagem com aquele tridente. Eu, antigamente, eu ficava assim olhando para aquilo, eu dizia assim, mas aquilo não é o diabo? Não, aquilo é um Exu. Um Exu segurando o tridente, que é uma forma, uma geometria sagrada. Isso é geometria sagrada. Agora, se ele estiver voltado para cima, voltado para baixo, tem diferença. Então vamos lá, Lê. Vamos ver isso, o que é que fala aqui. A pombagira, o Exu, né? Eles usam isso aí. Mas acho que tem outro ser que usa isso aí também. Bom, vamos lá. À direita estão os seres sustentadores da multiplicação natural das coisas, né? À esquerda estão os espíritos punidores de quem atentar contra a multiplicação natural das coisas. Então, vamos aqui dizer que tem alguma coisa impedindo a multiplicação aqui. Então, esse vai agir, vai punir, retirar aquelas coisas que está incomodando ali, tá? A forma original do fator multiplicador tem linha ascendente e para baixo, descendente. 4, página 5. Para cima é para a luz e para baixo é trevas. E o alto e o embaixo. Então assim é treva. Eu não gosto nem de fazer, mas tem que fazer, né? Para mostrar. Para baixo é treva. O alto e o embaixo trazidos para o meio, o alto e o embaixo trazidos para o meio, ficam à direita e para a esquerda. Só se botar ele aqui assim. Quando um espírito da esquerda, eu não gosto de ter essas coisas negativas não. Quando um espírito da esquerda, iniciado no mistério multiplicador, estiver segurando sua arma simbólica, o fator ou símbolo, né, simbólica, com a mão direita, estará sustentando a multiplicação do bem no seu campo de ação e atuação. Quando estiver segurando com a mão esquerda, ele estará punindo quem atentar contra a multiplicação natural das coisas. Isso acontece também na matéria. Por exemplo, uma mulher que faz aborto. Mata os filhotes de gatos, afoga-os, que não quer que a gata tenha filhote, ela teve, automaticamente foi lá e afogou. Conheci uma pessoa que disse que fazia isso, afogava os filhotinhos. Que coisa, né? Ficar segurando e ver o bichinho querendo respirar, tão pequenininho, gritando de dor. Mas que sadismo, né? Então, tudo isso conta. Para quem não sabe, então vou fazer um parênteses, um intervalo aqui para falar, né? Outra coisa. Para quem não sabe,
aborto é crime. Está indo contra as leis de Deus, porque Deus quer que se faça outra criação. E para que aquela criação tenha o direito de evoluir. Então fica aí esse mulherio com aborto, aborto, queremos aborto, lei do aborto, aprove lei do aborto. Né? Ficam lá as palhaças lá fazendo isso. Não quer ter filho? Não quer abortar? Então não coloca aquele negócio dentro do teu cano. É ou não é? Não faz sexo. Ou então evita. Toma remedinho, evita. Agora, o feto já está formado, o espírito já está ali dentro. Né? Como vai se sentir esse espírito? A dor que ele vai sentir. O trauma que esse espírito vai sentir. É possível até que ele venha depois nascer numa outra mulher, mas que ainda venha com esse trauma. Porque o feto sente, é um espírito, porque a matéria ainda não está, né, feita, está tudo trabalhando ali dentro, para a matéria sair um corpo. Mas o espírito já está ali dentro. Então, gente, aborto é crime. Tá? Abortar é crime. Como essas mães, eu quando escuto falar que mãe, ai, quanta coisa maravilhosa falam das mães, as que são. E aquelas que jogam o bebê mal nasceu, jogam numa estrada, jogam no caçamba de lixo. Já teve casos em que jogaram dentro do vaso sanitário. Que é isso? Falta de amor, né? Abortar é falta de amor. Jogar o neném fora no lixo é falta de amor. Porque eu era pobre, eu não podia sustentar meu filho. Não sei o quê. Então é aquilo que eu disse, ó. Fecha o cano. Não deixa botar lá. Foi estrupada? Se não foi estrupada. Olha, a única coisa, nem estrupo deve se abortar. De estrupo não. A única coisa que é permitido pela lei universal de Deus é quando a mulher corre risco de vida. Então, entre a mulher e a criança, deve sacrificar a criança porque ela precisa da mãe. Não adianta deixar a criança viva se ela precisa da mãe para cuidar dela, entende? Então, é a única maneira que é permitido, que ela não vai ser punida. Agora as outras, coitadas, vão ser punidas por isso. Quer dizer, punidas, a própria punição está dentro delas, né? Como eu já expliquei anteriormente, delas. Agora eles vão falar, vão falar sobre uma coisa da cultura judaica dos judeus aí. Os judeus, eu vi umas práticas do tal de sabá na internet que eles fazem, eu achei tão esquisito. Muito esquisito, nossa. Então vamos lá. A cultura religiosa judaica cristã está errada quando dizem que a função do tridente é maligna. Não é. Só os trevosos quando usa, né? Quando quer usar para o mal, porque os trevosos usam, é o caso da cruz. Os trevosos, como é que eles usam a cruz? Ui. A cruz é assim, certo? Eles usam assim. Eles usam assim. No Vaticano, tem um compartimento lá, tem lá em que tem a cruz assim. Por que no Vaticano tem uma cruz assim? Gente, por quê? É um caso a pensar, né? Se os trevosos usam a cruz para baixo para fazer o mal,
Lá na magia, não, né? Fazer aquelas coisas na magia, usam ela dentro daquele círculo mágico e tal. Os pontos riscados de preto velho tem cruz assim. Agora, para baixo, é treva. É espírito do mal. Guia do mal. Vamos dizer assim. E por que o Vaticano tem isso? Gente, vamos pensar, né? Vamos pensar. Sem comentários. Então, a multiplicação do amor eu já mostrei, aquela belíssima curvada, né? E agora vamos passar para outro fator, tá? Agora vamos saber sobre o fator curador. Função do fator curador? Curar os seres cujo corpo espiritual entrou em desequilíbrio energético devido a alguma queda vibratória ou alguma regressão consciencial. Consciência, mente. Quedas vibratórias mentais expõe o corpo energético dos seres a vibrações cortantes, deletéricas, etc. As regressões conscienciais geram deformações e degenerações no corpo espiritual. Tem pessoas que nascem já em criança todas deformadas, né? Já viram? Eu já vi mais de uma pessoa assim. Já vieram assim. Os energéticos dos seres espirituais que não estão encarnados também estão sujeitos a certas enfermidades ou deformações. Então vamos dar um exemplo daqueles seres tão ruins, mas tão ruins, foram lá para o lugar, para um dos infernos lá, dos umbrais mas infernais, muito ruins, e que ficaram em forma de animais. Está tendo aqui um problema na tomada. Aqui em casa é tudo complicado. Não brinca não, mas é mesmo. Então, seres horrorosos, muitos médiuns, clarividentes vêm, às vezes, espíritos horrorosos, às vezes que estão até do lado das pessoas, né? Que as pessoas também são ruins, então eles ficam ali. Então eles têm formas de animais. Ó, existem espíritos, seres humanos. Existem seres humanos que depois que desencarnaram, com o tempo, viraram árvores, animais, peixes, répteis, cobras, lagartos, monstros e peludos, etc, etc. Então, conforme a vibração deles, conforme se autotransformam. E muitos desses que se transformaram assim, depois de muito tempo, se continuarem assim maus e não despertarem a consciência, não se voltarem para Deus, acabam virando ovoides, espíritos ovoides, e vão servir aos magos negros. Bom, então vamos lá, continuando. O fator curador também se repete a classificação dos fatores gerador e multiplicador. Se repete no seguinte: fator curador ígneo, eólico, telúrico, aquático, mineral, vegetal e cristalino. Agora vamos passar a outro fator. Uma paradinha para ficar separado, né? Fator construtor. Esse videozinho vai ser maior
né? Um pouquinho maior que os outros, né? O fator construtor tem a ação construtora. Ela serve aos propósitos criadores divinos. Ele atua em paralelo com o fator estruturador. O estruturador dá forma às estruturas e o construtor torna essas formas concretas. Atua nos outros estados da energia viva e divina, diferente do estado na matéria ou materialização. Vamos agora ao fator agregador, que é o amor, né? O amor é agregador, é mineral. Vamos lá, fator agregador. Função: agregar tudo o que é possível unir-se para dar origem a novos estados, novas formas, novas estruturas, novas energias fatorais, novas moléculas, novas substâncias, novas matérias. É capaz de reunir com um propósito ou um objetivo específico fatores contrários e assim cria fatores duais, com duas funções antagônicas entre si. Exemplo: fator misto, agregador e diluidor. Fator misto magnetizador é também desmagnetizador. O fator misto expansor também é contrator. Então eles têm duas funções. A nossa boca tem a função de falar, miau, 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 né, que vem da garganta, e comer, né? O olho tem duas funções: abrir para enxergar e fechar. O que mais? O dedo tem várias funções. Bom, já dei o exemplo. Bom, estes fatores mistos ou duais são abundantes no quarto plano da vida, onde existem divindades possuidoras de mistérios duais ou com duplas funções. Exemplo: agregar energias positivas e diluir as negativas, reunir os seres afins e afastar os não afins, construir o que é necessário para a evolução dos seres e demolir dos meios tudo que começar a paralisar as funções evolucionistas e estimuladoras do crescimento íntimo dos seres. Vamos ao fator magnetizador. A função é magnetizar tudo que é positivo e benéfico para os seres e desmagnetizar tudo que é negativo ou nocivo à evolução. Então já falamos do primeiro, do segundo, do terceiro plano, né? A partícula inconsciente ainda, vamos para o primeiro plano, para o segundo, ainda inconsciente, vamos para o terceiro. Terceiro já é elemental. E vamos ao quarto plano. Do terceiro, quando se forma o terceiro plano da vida, aqueles fatores todos trabalhando, já nasce o quarto plano, que é denominado dual ou bipolarizado, pois é nele que surge o dualismo e a bipolarização existentes na criação, tornando-se visível e acessível ao nosso estudo do todo através das energias. No quarto plano, os seres cientistas que estão lá do outro lado, que tem bilhões de anos até chegar
bilhões de anos estudando, vendo essas energias, vendo o que acontece, eles têm bilhões de anos, bilhões, bibi. E quando eles estão dizendo o seguinte, quando chega nesse quarto plano, sai do elemental, né? Vai para outro plano, é mais visível. É como se ficasse mais claro a visualização desse plano, certo? Nesse quarto plano, o positivo e negativo, ativo e passivo, macho e fêmea, atrator e repelente, policromático e monocromático e outros opostos se tornam visíveis. E é onde os fatores com dupla polaridade e dupla função se mostram mais e podem ser estudados com mais facilidade, porque são mais visíveis. Todos eles trabalhando naquela confusão toda, né? Que a pessoa vendo, um faz isso, outro faz aquilo, né? E vem a onda diferente da outra onda e se mistura com a outra, e um não interfere na outra. Se mistura, eu quero dizer o seguinte, para formar outra coisa, mas não perde a essência, cada onda delas não perde a sua individualidade, né? Se juntam e não perde a individualidade. Então, o fator agregador tem a função de ligar fatores afins e dar origens a coisas estáveis na criação. O magnetizador é a função magnetizar ou dar magnetismo aos outros fatores, para que, magneticamente, se atraiam e se unam, ou se repilam e se afastem. O fator cristalizador, vamos agora ao fator cristalizador. Função do fator cristalizador: dar a forma final ou cristalizar os outros fatores e o estado final das coisas. Vamos agora ao fator expansor. A função é expandir tudo que é positivo na criação e é benéfico ou necessário para a evolução dos seres. Pode expandir as faculdades mentais e o magnetismo mental deles. Vamos agora ao fator energizador, que a função é energizar os meios onde os seres vivem e evoluem, assim como aos próprios seres. Vamos ao fator amparador, função: amparar a ação dos outros fatores, os meios e a evolução dos seres. Fator conscientizador. A função é alimentar as faculdades cognitivas e sustentar a conscientização e os estados de consciência dos seres. Opa, peraí. Fator ordenador. Função de ordenar tudo o que existe, inclusive a ação dos outros fatores. Fator direcionador. Função de direcionar ou de dar a direção certa a tudo e a todos na criação. Fator movimentador. Função dar movimento a tudo e a todos, inclusive aos outros fatores. Eu creio que quando estão criando, esse fator movimentador, ele tem que fazer os fatores se movimentar, né, para continuar a criação. Mas numa pedra, ele não vai precisar mais atuar na pedra quando ela está ali já feita. Mas em nós, sim, né? No animal, sim.
Até nas árvores, movimento dos galhos com o vento, mas ela tem que ter alguma coisa lá dentro daqueles tronquinhos para movimentar. Se ali fosse, não movimentasse, ela seria como um pau ali, como um concreto ali, né? Acho que esse fator movimentador está sempre atuando em nós, dentro de nós. Os movimentos, certo? Cabeça, movimento da fala, movimento de piscar o olho, creio eu que está sempre funcionando, está sempre em movimento, está sempre sendo ali eles trabalhando para isso. Fator positivador. A função de positivar tudo o que perdeu no seu positivismo original e acabou neutro ou negativando-se. Então ele tem que positivar isso. O fator fortalecedor é fortalecer tudo o que se enfraqueceu ou perdeu sua força original. Fator vitalizador é dar vitalidade ou de alimentá-la nos seres e também nos outros fatores. O fator potencializador dá potência a tudo o que existe e também nos outros fatores. O fator organizador é organizar a ação dos outros fatores, os meios e os seres. O fator vivificador é a função de sustentar o que denominamos de vida em todas as formas em que ela se mostra, seja animal, vegetal, etc. Fator condutor é conduzir ou dar condutibilidade a tudo que existe. Fator prosperador é a função de fazer prosperar tudo que é benéfico e de dar a tudo e a todos a qualidade prosperadora. Fator congregador, reunir tudo e todos em uma mesma direção. Fator harmonizador é harmonizar tudo e todos na criação, inclusive a ação dos outros fatores. Fator clareador é dar claridade aos meios, ou seja, ele absorve luz e a devolve ao meio, clareando-o. Fator iluminador, dar luminosidade a tudo que existe também para os outros fatores. Está lá na Bíblia. E Deus disse que haja luz. O fator clareador e iluminador são muito importantes na criação, pois se não existissem, tudo seria invisível aos nossos olhos. Eles são determinadores do comprimento das ondas vibratórias, a estrutura energética de cada fator. Luz e cor são o resultado final da ação de muitos fatores, dando forma, cor, luminosidade natural. E é isso, senhores. E há milhares e milhares e milhares de fatores que eles não podem dizer porque não há livro que chegue, né? Então eles deram só 29 fatores positivos. Nós vamos estudar também os negativos, os fatores negativos, para o próximo vídeo. Então, cada
trono de Deus, seja ígneo, seja telúrico, ou orixás, denominação na Umbanda, ou alguns dizem divindades, tem sua cor, emitem partículas com cor. É por isso que existe a cromoterapia, baseado, né, nesse conhecimento, porque a cor em cromoterapia, ela, em algumas doenças, é capaz até de curar, né? Mas tudo tem que ter merecimento. Não adianta. Pessoas às vezes vão fazer tratamento cromático e não resolve. Agora, acho que tem que ser Uma vez comprei essas lâmpadas comuns, mas parece que elas não são... Tem que passar por um filtro, né? Para fazer a cromoterapia. Comprei para fazer para mim. Mas nunca tirei curso, porque na ocasião não tinha dinheiro para tirar curso. Agora também estou assim, também já estou com idade e não posso me deslocar também, né? Para ir fazer o curso. Quer dizer, poder pode, mas não há... Às vezes é longe o dia de táxi, né? Não dá, né? Eu também já estou com idade, eu posso... Seria para atuar nas pessoas, para ter pessoas para ajudar as pessoas nisso, né? Mas tem muita gente aí fazendo, tem centros espíritas que usam a cromoterapia, né, para cura também. O ideal é o médium dar o passe e aquela cor que está ali também projetando na pessoa. E geralmente verde, né? Verde a gente generaliza o verde para cura. Mas claro, cada cor tem também uma definição para certas doenças. Então, veja bem, nós temos a partícula dentro de nós de Deus, nós temos várias partículas de Deus dentro de nós. Mas temos que respeitar aquela pessoa que diz Deus está dentro de nós. Sim, é verdade, está em tudo, mas são várias partículas. São várias. Os extraterrestres às vezes dão outras denominações. Essas denominações aqui, ela está na nomenclatura de Umbanda, né? Mas o extraterrestre, quando fala essas coisas, ele dará uma outra nomenclatura, outras denominações. E depende dos extraterrestres de um lugar para outro. Se o extraterrestre é pleiadiano, ele vai dar uma denominação, uma explicação um pouco diferente do outro, que é lá de Artúrios, do outro que é lá de Sírios, e as pessoas têm que procurar entender isso. Às vezes é o mesmo ensinamento. Parece que é diferente, mas não é. Preste atenção. Preste atenção porque as informações às vezes são dadas diferentes. E pessoas se afinam, têm afinidade mais com uma pessoa que está explicando do que a outra. Se a pessoa é mais intelectual, ela vai gostar daquele médium que explica mais intelectualmente. Se a pessoa é mais simplória, ela vai gostar mais daquela pessoa que explica mais simples. Que explicando simples dá para qualquer nível de pessoa, nível social, não, nível de estudo, né? Explicando simples, dá para o cara que é formado em universidades, faculdades, dá para aquele que só tem o secundário, o primário, né? Daquele que tem só o ABCD, FGHJ, só sabe ler e escrever, mas ele escuta aquelas coisas, já fica alguma coisa dentro. Tem uma maneira de falar um pouco diferente, mas se você explica muito simples, uma maneira simples, ele vai entender. Bom, senhores, eu fico por aqui, espero ter ajudado, que ajuda um pouco na criação, mas o que nos faz evoluir mesmo é o amor incondicional.
ampliar o amor incondicional, colocá-lo na prática também, né? Se você não coloca na prática, como você vai evoluir? O que é colocar na prática? Pode ser levar o que você estuda, o que você entende, levar adiante para alguém que quer também aprender. Ou um simples atravessar um cego na rua, um simples empurrar de cadeira de roda, isso é amor incondicional. Uma esmola. Uma esmola, a pessoa está passando fome. Por verdadeiro mendigo, né? Às vezes você dá e não é verdadeiro mendigo, a gente também não sabe, né? Dar uma informação também é um ato de amor. Dar uma carona. Outro dia me deram uma carona até aqui, um vizinho daqui. E esse vizinho, ele disse para mim, eu não esqueci o que a senhora fez por mim. Não. Lembra, a senhora lembra? E eu nem lembrava mesmo. Aí ele falou, aí eu lembrei na hora que ele falou. A senhora, eu estava passando mal e a senhora veio me acudir. E ele, lá no carro dele, estava fazendo compras lá no Largo do Verão, eu também. Eu estava me dirigindo, eu até estava me dirigindo ao pipoqueiro, que eu ia comprar uma pipoca, para matar a saudade da pipoca. Aí eu aceitei a carona, já não fui no pipoqueiro, de bom, eu fiquei sem a minha pipoca, mas eu vou aceitar a carona, lógico, né? Porque depois ia pegar um táxi para voltar. Aí... Há pessoas que são gratas, viu? Mesmo que ele não tivesse oportunidade de me dar essa ajuda, ele não esqueceu, viu? Ele teve gratidão dentro dele. Isso é amor. Ter gratidão por aquela pessoa que o socorreu, isso é um ato de amor. Que naquela ocasião nem usava bengala, nem nada, sabe? Eu já tinha problema no joelho, mas eu não... Agora é andador, né? Evoluir na doença, da bengala para ser andador. Que é mais seguro, mais firme. Bom, então apareceu a oportunidade para ele, né? Ele passou por mim, não falou nada, depois ele voltou para trás, porque ele disse, aí, lembrou, e aquela senhora lá, aí ele voltou e teve a oportunidade de fazer o bem, e para isso ele vai ter o quê? Créditos no céu. Às vezes fala no céu, né? Eu conheci, né? Eu tive uma amizade que ela dizia, vou no bar, ali no bazar de caridade, comprar, vou aqui não sei o quê, porque assim eu ganho créditos no céu. Não é bem assim, porque ela era muito negativa. Aí os créditos no céu vai ficar muito lá embaixo, vai ter assim, mas vai ficar assim, porque o negócio dela estava assim, muito desproporcional. Era muito negativo. Falava só coisas negativas e andava tudo que era coisa espiritual. E as pessoas que passam certas coisas em criança, elas custam, sabe? Fica marcado, formatado nelas, né? Como em mim, mas eu sobrevivi a isso, né? De vez em quando, vem aquela lembrança um pouco triste, mas passa, né? Mas há pessoas que não. Há pessoas que ficam com aquilo, sabe? Na lembrança não consegue se desvencilhar, separar o joio do trigo dela mesma. E aí prejudica a evolução. Então é isso, o simples ato, tá tendo um incêndio, aí o cara lá do prédio, o porteiro lá do prédio veio e pega o extintor lá do prédio, não vai nem perguntar ao síndico não, ele pega e vai lá para ver se consegue apagar aquele fogo lá, que está uma casa lá incendiando. Pode não conseguir, porque esses extintores não apagam porcaria nenhuma, né?
Só foguinho, porque incêndio mesmo não apaga não. Mas teve boa vontade, um ato de amor. Pensou, né? É aquele cara que entra, mesmo tá pegando fogo, entra lá dentro para salvar a pessoa, né? Essa gente que vai ser bombeiro, né? Pode crer que muitos desses bombeiros foram pessoas que incendiaram no passado, principalmente na Idade Média. Incendiaram. E hoje eles tiveram essa missão de chegar na Terra, nascer na Terra e ser direcionado para ser bombeiro, para queimar o karma. Muitos têm karma. E aquele que veio com essa missão e se negar a ser bombeiro, e aí não vai queimar karma, não vai evoluir. Bom, senhores, então, tudo de bom para vocês. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.